Boa noite! Está no ar o programa Horizonte Debate. Do papel ao tablet, do quadro negro ao projetor de multimídia, da sala de aula ao ensino à distância. Esta modalidade já corresponde a quase 15% das matrículas de graduação do país. Vários brasileiros que não conseguiam estudar por falta de tempo estão aproveitando a oportunidade. Mas será que o curso à distância é a melhor opção? É importante verificar alguns detalhes antes de escolher a instituição de ensino. Ela é reconhecida pelo mercado? Qual foi a nota do MEC em relação ao curso? Não saia daí, o nosso programa está só começando. Participam conosco hoje a analista de recursos humanos do Núcleo Brasileiro de Estágios, Nayara Rojas, o diretor do ensino à distância da PUC Minas, Marcos Cutova, e a professora de pós-graduação à distância da Sociedade Educacional Santa Catarina, Terezinha Lage. E claro, você como sempre é nosso convidado especial. Hoje estamos falando sobre o ensino à distância. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso debate. Vocês que têm experiência na área, eu começo com a Terezinha. O que é EAD? O que é ensino à distância? Boa noite, Padre Márcio. Boa noite, Nayara, professor Marcos. Essa modalidade, a nível de ensino superior, ela vai ter a legislação específica com a LDB 93/94 de 1996. E para ela realmente poder estar sendo organizada, veio aí decretos, vieram portarias, e a normatização mesmo veio em 2004. Mas desde 1996 ele já vinha se organizando e vem crescendo muito no Brasil. Ok. Marcos, normalmente nós temos que o ensino à distância está muito aliado às novas tecnologias. Você podia resgatar um pouquinho do histórico do EAD para nós? A gente conhece o ensino à distância que está aqui, né? As pessoas têm essa visão do que é ensino à distância, mas o ensino à distância já começou há mais de 200 anos com os cursos por correspondência. A distância presume que o aluno está fisicamente distante do professor. E há necessidade de um canal de comunicação. A internet é recente, a internet mostrou um canal de comunicação muito mais adequado para o ensino à distância. Mas a gente já tinha educação à distância pelas correspondências, mais tarde com a criação das mídias de massa, rádio, TV, o ensino à distância ganhou outra perspectiva, um alcance muito maior, a possibilidade do professor se dirigir a centenas ou milhares de alunos ao mesmo tempo. Depois, com a chegada dos satélites, a gente começou a ver algumas iniciativas de videoconferência. O aluno e o professor, mesmo distantes, conversavam num determinado momento, juntos. Isso até foi muito a base do ensino à distância brasileiro, né? Criar mecanismos de videoconferência e aí reforçou-se a ideia de um polo presencial, um polo onde todos os alunos teriam acesso àquela tecnologia, aquele sistema de videoconferência, para se conectar com o professor. Mas quando chega a internet, cada aluno pode ter essa infraestrutura na sua própria casa, uma máquina. Ou seja, há aí uma comodidade muito grande, né? Incrível. E aí você começa a repensar muito daquela forma de ensino à distância que foi pensada. No momento, quando era correspondência, você tinha uma metodologia de trabalho. Depois passa para a comunicação de massa, é outra metodologia. E com a internet agora, mais uma metodologia precisa ser pensada. Okay. Nós temos muito a falar ainda. Deixa eu ver, Nayara, um pouquinho. Nayara, na sua experiência, como que você vê o crescimento do EAD no Brasil? O EAD tem crescido muito, a olhos nus, assim. Em 2001, a gente tinha uma média de 5.000 estudantes inscritos nessa modalidade, né? Hoje, 11 anos depois, a gente tem 1 milhão. Então, a gente encontra hoje uma maior aceitação dos estudantes. Então, até mesmo pela falta de tempo, muitas vezes o estudante prefere fazer o ensino à distância para poder se adequar também a outros interesses da vida dele.
Agora, uma das críticas que se faz, por exemplo, ao EAD, é que um professor dá aula ali para 400, 500 alunos. Se fosse presencial, nós teríamos 6 professores. O que você acha disso? Bom, eu acredito que no ensino à distância o professor consegue manejar melhor a quantidade de alunos, talvez porque ele de fato não esteja ali presencialmente tendo que dar uma atenção individual. Ele consegue amarrar talvez as questões e todas as dúvidas num fórum de debate, por e-mail. Então a tecnologia nesse ponto, ela colabora, ela favorece. Tá, mas num país em crescimento, numa democracia ainda não consolidada, é muita gente que poderia ter mais emprego, você não acha? Com certeza, com certeza. Tá bom, o Marcos está rindo, quer falar algo, Marcos? Rindo, eu acho que discordando. Porque a gente vê um universo aqui no Brasil que pode parecer surpreendente, né? Você num curso superior, você tem em média aí 50, 60 alunos numa sala, aí você vai para um outro modelo em que você tem 500 alunos, 1.000 alunos. Então, como que a gente vê essa realidade que está surgindo na Europa, nos Estados Unidos, que uma turma tem 100 ou 200 mil alunos? Não é um curso superior, nem uma pós-graduação. É um curso de curta duração, mas com 100 ou 200 mil alunos é uma outra realidade. De fato, agora uma dúvida que me veio aqui, nem está no script. Isso aí não seria comunicação de massa, com todos os riscos de uma comunicação de massa? Sim, a gente vê até um comentário de alguns especialistas dizendo que um curso, ele inclusive se chama Massive Online Course, né? Ou seja, um curso massivo. Muita gente fala que esse curso não forma, ele informa. Né? E aí sim, por isso que uma educação superior, no jeito que a gente tem trabalhado, não vai ter nunca esse escopo de centenas ou milhares de pessoas. Mas pensa bem, se você tem uma pessoa que é realmente um especialista naquela área, essa pessoa não pode se desdobrar em 6 ou 7 e estar junto de várias turmas, mas você consegue trazer essa pessoa de referência numa área de conhecimento para trabalhar com aquele grupo de alunos através da internet, e em momentos específicos você tem o tutor que dá uma atenção individual a cada aluno. Tá bem. Eu queria ouvir a Terezinha, que ela está lhe prestando atenção. Qual que é a sua experiência com isso, Terezinha? Olha, professor, padre. Tanto faz. Certo. Eu concordo com o Marcos, porque com as faculdades, universidades que eu já trabalhei, o nível, né, dos professores é elevado. Então, como garantir que, a gente pensa aí a nível de Brasil, né, a nível mesmo de Minas Gerais, como nós podemos garantir que o aluno vai ter uma aula de um nível desse? Então, assim, se possibilita uma aula de boa qualidade. Então, é principalmente pensando nisso. Não podemos desdobrar um bom profissional em 50. Ou seja, presencialmente eu posso ter um professor medíocre, verdade? Não seria, talvez, medíocre, mas um bom doutor. Tá. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, seja presencial, seja à distância, eu posso ter tanto a figura do bom professor, quanto do professor não muito bom. Né? Ou seja, então não há motivo para ter esse receio, esse medo todo. Não. Tá. Agora, me causa, assim, certa espécie, o fato de ser uma comunicação de massa, uma aula para 50 mil alunos. Porque o fator interatividade, ele é muito importante, não, Terezinha? Olha, professor, no meu caso, eu trabalho com faculdades que é sempre presencial. Então, toda semana temos encontros e supre, né? Ali eles assistem à aula, tem as atividades previstas, tem a discussão. E eu trabalho com um grupo de nível bem elevado. Eu trabalho com diretores de escola da minha cidade, com professores já graduados. Então, nós temos um crescimento, eles cobram isso. Então, não fica nada a dever a uma escola de ensino presencial. Tá, correto. Nayara, antes da gente ir para o intervalo, dá tempo de mais uma pergunta. Como que o mercado de trabalho hoje está absorvendo essas pessoas que fazem o curso à distância? Hoje existe uma aceitação maior do mercado de trabalho em relação a esses alunos. Ainda há uma resistência, mas ela já diminuiu drasticamente. Tanto que hoje os alunos de ensino à distância, eles têm o mesmo tipo de oportunidade, por exemplo, com estágio, eles conseguem se inserir no mercado quase que da mesma forma do ensino
presencial. Até porque a gente entende que aquele aluno que faz um ensino à distância, talvez pelo receio de não ser bem aceito, ele se empenha mais, ele se faz mais presente. Inclusive, na nota do ENAD, eles têm uma sobreposição aos alunos presenciais de um percentual de 6,7. Então, é um percentual expressivo. Depois, na verdade, também existe toda uma legislação que guia os cursos à distância, né? Curso à distância não é para quem não tem tempo de ir à aula e faz um cursinho lá da sua casa, né? Ou seja, há legislação, há as provas que são feitas de forma presencial e muito mais, né? Então, eu vou aproveitar, vou chamar o intervalo e a gente retoma daqui a pouquinho. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte deve cuidar da revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas, sobretudo, da construção da Catedral Cristo Rei, o sonho da igreja que está em Belo Horizonte. Faça parte você também. Ajude a Igreja de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história. Seja comunhão conosco. O Horizonte Debate vai para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre os cursos online. Participe conosco, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Ligue e concorra ao brinde do NUB. Caros convidados, retomando o nosso debate, eu quero colocar uma questão fundamental agora, que é para a Terezinha. O curso online, ele é mais fácil que um curso presencial? Não. Eu considero ele muito mais difícil. Por quê? Justamente por essas características que nós falamos, o aluno precisa ter muita disciplina. Ele precisa ter muito interesse, se organizar, porque senão ele vai enrolar todo no curso. Então, exige muito mais do aluno. Exige mais disciplina. Muito, né? Mais. Rigor mesmo. A que você chama de disciplina aí? É porque ele chega em casa cansado do trabalho. Ele vai conectar-se à internet, vai ali seguir alguma aula, vai estudar. É porque ele vai ter que estabelecer um horário de estudo. Porque se ele deixar para um horário que ele estiver descansado, ele não consegue. E se ele deixar para outro dia, para o outro, para poder estar fazendo as atividades, vai só acumulando. E ele precisa, é importante que, apesar dele ter, ele pode ter a videoaula, ele pode participar de chat com os professores, ele pode fazer as atividades, mas ele precisa muito de leitura também. Né? Então, ele precisa realmente de uma dedicação maior. Ou seja, ele tem que estar antenado o tempo inteiro, porque o curso presencial, ali, automaticamente, o aluno não é obrigado a estar participando, se envolvendo. E sozinho, ele vai ter que se organizar muito mais. Só os encontros presenciais não resolvem, não. Tá. Marcos, qual tem sido a sua experiência com relação à disciplina? A gente tem cobrado muito até a disciplina do professor, que se acumula muito com suas atividades e precisa ter essa mesma regularidade no trabalho que Terezinha coloca para os alunos. Mas a gente tem orientado o corpo de tutores da PUC Minas a fazer um acompanhamento dos alunos. Se eles passam ali uma semana sem acesso ao ambiente, sem conduzir as atividades, se eles perdem os prazos, a gente vai atrás, tenta estimulá-los para que eles mesmos comecem a entrar nessa dinâmica, nesse ritmo que é importante para um curso à distância. Correto. Tudo isso, então, é também uma construção, né? Sim. Se o curso à distância, o EAD, é de certa forma algo novo e as tecnologias estão se superando a cada vez mais, é uma construção. E construção, eu diria assim, uma construção coletiva. E é interessante ver que a gente tem uma mudança comportamental aqui no aluno. O aluno, quando ele vem para o ensino presencial, ele é um pouco passivo. Ele tem o horário de chegar e o professor controla toda a atividade do dia.
Quando ele vai para o ensino à distância, ele precisa ter um pouco de autonomia também, de saber o tanto que ele precisa aprofundar num assunto, o tanto que ele precisa de apoio do próprio professor para compreender melhor aquele material trabalhado. Perfeito. Nayara, um diploma de um curso EAD é a mesma coisa do diploma de um curso presencial? Bom, foi aquilo que eu disse no bloco anterior. Ainda existe uma certa resistência, mas o valor é o mesmo. Até o próprio MEC pretende aí, né, aumentar de 210 mil alunos, que é a margem que eles possuem hoje inscritos num curso à distância, triplicar aí para 600 mil. Então, se existe esse intuito de triplicar, de aumentar o número, é porque existe uma contrapartida de valorização desse diploma, os alunos têm se ingressado mais. Então, eu acho que é algo que vem dos dois lados. Tem o interesse do aluno e tem o interesse aí da outra parte da empresa. Agora, ainda há muito preconceito, não é verdade? Preconceito da parte dos professores presenciais, preconceito da parte de alunos. Como que você vê isso? Eu acho que tudo que é novo causa um estranhamento e demanda um tempo para as pessoas se acostumarem, né? Então, assim, o ensino à distância, ele é relativamente novo. Então, até as pessoas de fato conseguirem perceber um profissional que foi formado à distância, né, conseguir visualizar a competência dele dentro de um mercado, demanda um certo tempo. Mas como a gente já vem de alguma caminhada, então as pessoas já conseguem perceber o resultado de um ensino à distância inserido no mercado de trabalho. Então, isso tem abrido portas aí para as pessoas. Tá. Terezinha, quais são os principais desafios para o professor? O professor que trabalha com EAD, claro. Com EAD, eu acredito que seja realmente está dando conta de atender todos esses alunos, porque não é 100, 200 alunos, né? Pode ser 500. Então, com as universidades que eu trabalho, o que acontece é que o aluno, em caso de dúvida, ele precisa ter um retorno. E às vezes, esse retorno é cobrado. Tá? E o professor tem tempo de responder, por exemplo, 500 e-mails? Olha, não são todos os alunos que mandam e-mail. Eles tentam mandar tem o chat. Mas o desafio é isso mesmo, é se fazer presente. Porque o professor ainda é a referência do aluno. Tá. Marcos, diga uma coisa. Quais as vantagens e desvantagens de um curso presencial e EAD? Eu acho que a gente, no ensino presencial, tem uma vantagem que é mais difícil de se resolver no ensino à distância, que é o convívio pessoal entre os alunos. Sabe, um aluno, quando ele está numa sala de aula, a gente pode até dizer confinado naquele espaço durante um intervalo de tempo com 50 pessoas que inicialmente são desconhecidas, isso ajuda um pouco a moldar o caráter do aluno, a prepará-lo para um convívio social que vai ser exigido lá na frente. Né? No ensino à distância, você tem uma outra vantagem, você tem a flexibilidade. Uma flexibilidade que leva muita gente que nunca teve condição de ir para a universidade, agora pode ter flexibilidade de tempo, flexibilidade de horário, flexibilidade da distância. É um curso que às vezes não é oferecido na cidade dele. E você presume que esse aluno, no contexto que ele está, ele já consegue ter esse convívio social no trabalho. Porque um dos impedimentos de se fazer um curso presencial é o trabalho. E ali ele tem esse convívio social que a gente não consegue oferecer num curso à distância. E normalmente a pessoa escolhe o curso EAD de acordo já com a sua área de trabalho, né? Sem dúvida. E faz uma junção muito mais produtiva. Ok. Nós queremos aqui agradecer a Neides Abreu e a Mariângela Gomes, que entraram em contato pelo Facebook. A Neides diz assim: que legal, eu mesma tenho realizado cursos de especialização através da modalidade EAD. Precisa de muita disciplina para dar conta do recado. Mas o interessante é que cada um organiza o seu horário de acordo com a disponibilidade e demanda. Obrigadão, Neides. Nayara, por favor, no curso presencial, o aluno tem uma vivência maior entre teoria e prática?
Não necessariamente. Tá. Na verdade, a prática não depende de você estar inscrito num curso presencial ou à distância. A prática é o aluno quem vai procurar. Eu acho que isso diz muito mais da maturidade do aluno de entender qual é o momento que ele deve, de fato, procurar uma oportunidade de trabalho. A média de idade de alunos inscritos no curso presencial é de 26 anos e a de modalidade 33. Então, eu acredito que, inclusive, o aluno que está inscrito no curso à distância, talvez ele tenha um maior desejo, um maior intuito de fato, procurar aí algo prático para poder atrelar aquilo que está sendo visto na academia. Tá, mas, por exemplo, quando a gente diz assim, a transposição de alguns conteúdos que em aula são conteúdos teóricos para uma aplicação prática. Quando o contato é pessoal, presencial, você não acha que isso facilitaria uma vivência maior, não? Ou é apenas preconceito? Eu acredito que talvez num trabalho de grupo presencial você possa trocar experiências e talvez o campo visual auxilie nisso. Mas eu acredito que a modalidade à distância oferece uma plataforma com fórum, de debate. Então, se o aluno realmente se predispõe a participar dessas atividades, ele pode sim ter uma troca de experiências, talvez não, né, no corpo a corpo ali, mas ele consegue sim. Tá bem, Terezinha, essa mesma questão, eu queria ouvir sua opinião. Você acha que presencialmente o aluno tem mais vivência ou não necessariamente? Olha, Padre Márcio, eu estava falando com o senhor antes do programa que eu hoje, né, eu tenho 2 graduações, são cursos presenciais. Hoje, assim, de maneira muito madura, eu faria um curso de graduação ou de pós-graduação em EAD. Por quê? Porque no caso, né, uma das faculdades que eu trabalho, essa troca de experiência, ela não precisa ser feita só com as pessoas que são como no polo. Pode ser feito com qualquer pessoa do Brasil. Uhum. Então, nós conseguimos trocar e-mail com pessoas do Brasil inteiro, trocamos experiência. Então, dá para adquirir experiência, sabe? Às vezes, muito mais do que numa aula presencial. Depende muito do empenho do aluno. Pode ser que a pessoa esteja ali só de corpo presente, né? O aluno, quando ele realmente tem como meta, tá? Ele se envolve. Eu tenho casos fantásticos. Eu tenho aluno de quase 70 anos que colou grau agora e que realizou um sonho. E que dedicou de corpo e alma. Uhum. Então, quando a pessoa realmente quer, tá? Não é a modalidade que vai... Tá. Agora, há muita gente que acha, né, que disciplina teórica demandaria, por exemplo, a presença do professor, a interatividade, etc. Agora, se é uma disciplina de cálculo, há muita gente que acha que seria mais fácil. Você concorda com isso, Marcos? A gente vê essa discussão, né? É uma discussão que até leva à interpretação de que a área da saúde não pode ter no ensino à distância por causa das atividades práticas. Mas eu acho que se a gente podemos pegar 2 extremos, a área, os cursos de matemática e os cursos de direito. Existem hoje mídias específicas para cada modalidade. A gente não precisa pensar que só uma modalidade dá certo. Ali, cada curso se adequa. Eu tenho que chamar o intervalo e voltaremos a falar das mídias específicas. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso e-mail. Até daqui a pouco. Escola de Línguas, cursos profissionalizantes, graduação e até mesmo pós-graduação. O ensino à distância já está presente em várias áreas. Tem dúvidas sobre isso, sobre esse assunto? Então participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje a analista de recursos humanos do Núcleo Brasileiro de Estágios, Nayara Rojas,
o diretor do Ensino à Distância da PUC Minas, Marcos Cutova, e a professora de pós-graduação à distância da Sociedade Educacional Santa Catarina, Terezinha Lage. Marcos e caras convidados, retomando o nosso debate, gostaria de fazer a relação entre globalização e novas tecnologias, que o Marcos terminou dizendo no bloco anterior que para cada área, para cada curso, a gente tem tecnologia adequada. Portanto, seja medicina, seja direito, o ensino à distância não comprometeria a formação. Não é isso, Marcos? Você pensa até no seguinte cenário. Num curso de engenharia, uma engenharia industrial, o professor ele se esforça para, no ensino presencial, conseguir descrever um processo industrial qualquer. A gente pode fazer uma produção de um vídeo explicando detalhadamente esse processo para ser apresentado no ensino à distância, bem como um simulador que permita que os alunos experimentem, alterem as variáveis. Isso pode ser aplicado no ensino presencial? Claro que pode, mas é uma construção natural dos cursos à distância. A gente já se esforça para trazer esse tipo de solução para os nossos alunos. Correto. Agora, uma outra coisa, e talvez a Nayara fosse melhor para responder isso. Além de todo esse aparato tecnológico à distância, ele obrigatoriamente faria um estágio que é presencial. Com certeza. O estágio não tem como, ele tem que realmente aparecer lá, né, e executar as atividades presencialmente. E seria justamente o momento, vamos dizer assim, de colocar em xeque aquela formação que está recebendo ou, de fato, de incorporá-la, de aperfeiçoá-la, etc., né? Com certeza. O estágio, o objetivo é exatamente esse, você se desenvolver, praticar aquilo que você aprende na academia para quando você for efetivado, quando chegar o momento, você estar mais preparado. Ok. Marcos, agora o estágio no ensino à distância, ele é obrigatório? Sim, as regras de um curso à distância são as mesmas regras de um curso presencial. Então, o instrumento de avaliação que o MEC usa para avaliar os cursos, ele acrescenta algumas características que são específicas da modalidade à distância, mas mantém todas aquelas do ensino presencial, inclusive o estágio. Correto. Tá, Terezinha, e com relação ao diploma? No diploma do aluno vem especificado que ele fez um curso de EAD? Não. Vem um certificado como se fosse de uma universidade presencial. Ah, tá. Bom, isso aí é bom para o aluno, né? Se a sociedade ainda tem preconceito, porque às vezes o novo gera medo, gera insegurança, então os alunos podem ficar tranquilos com relação a isso. Agora, uma outra questão, Terezinha. Nos cursos em EAD, as instituições conseguem economizar ou gastam a mesma coisa? Como que você vê isso? Economizam. Economizam muito. Aquela questão de ter um mestre, né, um doutor, para poder faz as aulas e aí pode atender aí várias cidades, vários polos, a economia é muito grande. Mas o ônus para o aluno também é menor. Tá. Agora, tem um fator que preocupa, né? Porque pode acontecer, não sei se acontece, que haja muitas instituições particulares, não sei se vão buscar o lucro, etc. e tal, porque gastam menos, né? Isso tem acontecido no cenário brasileiro? O que aconteceu? O que está acontecendo? Está crescendo, mas assim, é muito rápido a adesão a esses cursos EAD, porque realmente ele tem muita vantagem. Então, é um mercado aberto. Né? Então, essas instituições que estão saindo na frente, elas estão apenas aproveitando o momento. É o momento ideal. Realmente, o crescimento é fora de série. Né? Eu acompanhei isso. Tem quase 4 anos que eu trabalho com a EAD. O que eu já vi, as mudanças que vêm acontecendo, é surpreendente. Realmente veio para ficar. Agora, me vem à mente aqui, porque nós somos professores, né? Seja presencial, seja EAD, aquilo que uma pessoa busca, o seu sonho, a sua profissão, ela tem que construir isso da melhor maneira possível, né? Ou seja, é uma luta, é uma construção no arco de alguns anos para exercer a profissão e construir o sentido da vida, né? Nayara, por favor, se um professor quiser dar aula no ensino à distância, quais são os desafios ou que requisitos ele tem que ter, ele tem que preencher? Eu acho que, primeiro de tudo, como já foi dito aqui,
o professor também tem que se implicar nesse processo, então ele também precisa ser organizado e tem que pensar que o aluno que está lá do outro lado também precisa de uma certa organização para não se perder. Então eu acho que uma dose aí de criatividade nas aulas, de assuntos atuais que consigam, né, fazer ali um mix do que precisa ser dado com o que é do interesse do jovem ou daquele aluno que talvez tenha um pouco mais de idade, para conseguir se adequar e prender mesmo a atenção das pessoas. Agora, hoje, uma outra coisa que me vem à mente é a seguinte, né? Com as tecnologias, todo o modelo educacional tem sofrido muitos impactos. Hoje o professor não dá aula apenas com giz ou com pincel, né? No mínimo ele vai usar um projetor de multimídia, mas mais do que isso, ele está dando aula, o aluno está lá com o tablet, com o smartphone, com o iPhone, e está checando na internet se aquilo que ele está dizendo procede, é verdadeiro, ou se aquilo está ultrapassado, né? Então não precisa da gente ter esse preconceito com o ensino à distância, não é verdade, Marcos? Sim, sim. A gente vê na universidade, de uma forma geral, os alunos levando seus smartphones, seus notebooks para a sala de aula, e é uma situação que o professor tem que saber aproveitar e não combater. No ensino à distância, o aluno está o tempo inteiro conectado à internet. E isso exige muito do professor, essa atualização. E a gente até começa a pensar, poxa, será que o professor tem que ter resposta para tudo? Não, não necessariamente. Mas ele tem que saber conduzir o aluno pelo processo de aprendizagem. Isso implica, se o aluno coloca um desafio, o professor tem que saber dialogar com o aluno sobre aquele desafio. O professor não precisa ser o detentor absoluto de todas as informações sobre aquela área de conhecimento. Agora, como é pensado e elaborado o material da PUC Minas Virtual? A gente começa até repensando um pouco a proposta do plano de ensino, que é o norteador do trabalho do professor. No ensino presencial, a gente faz muito uma composição do trabalho do professor pensando na ementa. A ementa descreve quais são os assuntos necessários a uma disciplina. Quando a gente traz esse professor para a PUC Minas Virtual, a gente começa a pensar nos objetivos de aprendizagem, porque esses objetivos de aprendizagem, eles nos dão clareza em o que se espera com aquele processo. A partir desses objetivos de aprendizagem, nós vamos definir conteúdo e material de suporte. E vamos definir também as atividades, porque eu não vou fazer um programa de trabalho para reforçar a memorização do aluno, ver se o aluno leu ou não leu, aprendeu ou não aprendeu. A gente precisa que o aluno absorva aquilo, que ele seja capaz de refletir sobre aquilo. Agora, tudo isso exige uma preparação dos professores. Como que a PUC Minas está preparando, capacitando os professores para isso? A gente recebe esses professores com muita antecedência. Professores que vão começar o ensino à distância no semestre que vem, começar uma disciplina, eles já estão sendo chamados para participar de um processo de capacitação. É um processo que leva mais ou menos 2 meses. Mas ele também, mais uma vez, não é um processo só de informação ao professor de quais são as diferenças. O professor entra como aluno. Ele participa de um curso à distância, um curso longo, em que ele vai experimentar a angústia do aluno que ele vai ter lá na frente. Ou seja, ele vivencia isso também para saber, quem sabe, dar respostas criativas para os desafios. Exatamente, né? Ele experimenta o papel de aluno e isso é perfeito. Hoje, numa reunião, eu dizia o seguinte, olha, nós aprendemos uns com os outros. A estrutura da nossa vida é essa cadeia de interdependência, né? Por isso é que o professor é aquele que aprende constantemente ou se abre a novas aprendizagens. Bom, queria agradecer aqui a participação da Selma Borges de Sabará. Ela diz o seguinte, fui uma das alunas do ensino à distância e percebi o comprometimento dos professores e a qualidade dos materiais didáticos. Gostaria de parabenizar a professora Terezinha pelo belo trabalho que realiza em Sabará. Selma, grande abraço, obrigado pela participação. Terezinha, bola com você. Você acha que algumas disciplinas teóricas e talvez outras laboratoriais podem ser trabalhadas no EAD? O Marcos já tinha falado algo um pouquinho antes. Como que você vê isso? Tranquilo. Justamente com esse desenvolvimento tecnológico, isso aí possibilita que o aluno tenha acesso a um trabalho de muita qualidade, que talvez não seria possível dentro de uma escola presencial. Então, vai depender muito quando o aluno vai escolher uma escola que ele vai fazer, o curso que ele vai fazer, ele deve estar buscando informação sobre qual é o trabalho que é feito, o que faz crescer essas escolas de EAD,
está sendo justamente o boca a boca também, né? Que um aluno faz, comenta com o outro que gostou, né? Que está alcançando os objetivos dele. Então, para alcançar o objetivo tem que ter qualidade. Então, vale a pena. Tá bem, nós vamos chamar o intervalo. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Ainda dá tempo, participe com a gente, 3209-0115. Voltamos com o Horizonte Debate de hoje, conversando sobre educação à distância. Ainda dá tempo, participe com a gente e concorra ao brinde que o NUB está oferecendo para nós. Caros convidados, retomando o nosso debate, eu volto com a Nayara. O NUB está desenvolvendo um treinamento de EAD. Você pode falar um pouco para nós em que consiste? Atualmente o NUB está desenvolvendo um treinamento de EAD de como falar em público. A gente acredita que o falar em público é o cartão de visitas mesmo, do estagiário, né, do estudante, de um efetivo, a forma como ele se posiciona, como ele se coloca, aquilo dá mais segurança para ele, não só para tentar uma vaga de estágio, mas em qualquer outro aspecto da vida dele. Então, o nosso objetivo com esse treinamento de falar em público é capacitar mesmo esses jovens, não só no âmbito profissional, mas sim em outros aspectos. Há pessoas que dizem assim, o segredo para falar em público é esquecer que está em público. Exatamente. Tá certo, Marcos. Vamos falar sério agora em público para o nosso público. Quais são os principais critérios do MEC para credenciar uma instituição e para autorizar cursos de EAD? A gente tem duas etapas. Nós temos o credenciamento da instituição e isso é feito a partir da verificação das condições de oferta de curso. Essas condições, elas tanto passam pelo credenciamento geral da universidade, pelo desempenho dos cursos que a universidade tem na modalidade presencial, como passa pela infraestrutura específica para o ensino à distância. A gente está passando por um processo de recredenciamento agora, nesse momento, ele é feito a cada 5 anos. Essa infraestrutura específica, em que consiste? Ela custa muito para a instituição? Na verdade, não. Se a gente voltar um pouco na história da proposta desses polos de apoio presencial, que são as unidades que a gente tem em cada cidade, a gente consegue perceber que isso era um jeito de você socializar as condições de aprendizagem para o aluno. Porque se você abre um curso, como é que você vai garantir que o aluno tem todo aquele recurso necessário para acompanhar o curso? Muitas vezes isso pode ser um computador conectado à internet, mas nem sempre. E muitas vezes esse computador pode estar além da capacidade de um aluno, como um aluno que vem pelo ProUni, né? Um aluno bolsista. Mas o que o polo precisa oferecer? Ele precisa oferecer espaço para as avaliações presenciais. Essa avaliação presencial é uma exigência para garantir a identidade do aluno, que é aquele aluno mesmo que vai ser diplomado lá no fim. Ele oferece espaço das práticas. Então, tem um laboratório de informática, mas se for um curso de engenharia, um curso de saúde, ele tem que ter um laboratório específico. E ele oferece um espaço de atendimento para o aluno, um atendimento que vai tanto dos serviços acadêmicos quanto de uma biblioteca, de um suporte de tutor presencial. Aliás, deixa eu ver, Terezinha, posso? Qual que é a diferença entre professores e tutores em se tratando do ensino à distância? Os professores são aqueles que vão estar nas videoaulas, né, nas conferências. E o tutor é o mediador ali no polo. As atividades vão ser desenvolvidas ali com o grupo e também orientações de aquela aula inaugural, as dúvidas dos alunos, nós estamos lá para resolver. Orientação sobre o processo de avaliação é um contato mais próximo. O aluno tem essa necessidade de ter uma pessoa junto, uma referência no polo. Tá. Então, o tutor tem esse papel. Agora, a figura do tutor não suscita problemas, por exemplo, trabalhistas? Ou não? Não. Mas suscita problemas com as associações de professores, por exemplo? Depende no meu caso,
Atualmente nós já estamos com uma escola específica, né, que nós estamos organizando, mas nós éramos associados a uma associação beneficente. Então, não tem essa questão, não teria essa dificuldade. Não. Tá. Voltando ao Marcos, ainda há mais algum critério do MEC que você não tinha dito? Eu te interrompi? Na verdade, é exatamente esse, do corpo de tutores. Tá. As condições do curso, a avaliação do curso é exatamente a do presencial, mais essa verificação das condições no polo e desse corpo de tutores. É só um comentário que eu achei interessante, porque existem modelos diferentes no Brasil. Determinadas instituições trazem uma concepção para o papel do professor e do papel do tutor, e outras instituições têm uma outra interpretação. A legislação ela não dá clareza sobre o que deve ser feito. Ela diz quais são as atribuições esperadas de cada um. Então, no nosso caso, a gente entende que o professor é o sujeito que planeja a disciplina e que acompanha o resultado da aprendizagem dos alunos. O tutor, ele apoia o professor, e aí considerando o nosso modelo, ele corrige trabalho desde que aquela correção esteja prevista pelo professor. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte, se o professor coloca uma questão para os alunos, essa questão tem todas as alternativas de resposta pensadas pelo professor. Se a resposta do aluno está enquadrada numa dessas alternativas, já se tem um critério de pontuação. Se a resposta que o aluno dá não está prevista ali, volta para o professor. Agora, a figura do tutor me parece uma figura assim, meio transitória, porque ele é tutor, ele vai crescendo, ele quer ser professor também. Sem dúvida. Boa parte dos nossos tutores são mestrandos, eles estão ali como, talvez até um estágio docência, querendo dar esse passo, sem dúvida. Bacana. Nayara, quais que são os cursos à distância mais comuns hoje? Hoje, de acordo com o NUB, o curso à distância mais comum é ligado a idiomas. Então, as pessoas aproveitam aí para poder, de fato, se desenvolver nesse aspecto que hoje é tão pedido aí pelo mercado de trabalho. E, em segundo plano, aqueles cursos que estão alinhados com a formação mesmo acadêmica do aluno. Então, ele faz algum curso extracurricular também para complementar esse currículo. Tá. Agora, quais seriam os cursos à distância que aumentam a empregabilidade? Eu acredito que, pensando nessa pesquisa, o curso de idiomas é algo que vem para pesar mesmo no currículo, é algo que hoje é um diferencial. Tá. Agora, há algumas áreas de conhecimento que ainda são muito resistentes ao ensino à distância, por exemplo, direito. Como que tem sido assim, como que é a visão do NUB sobre isso? Isso que o professor Marcos disse é real. Tem algumas áreas que ainda existem uma maior dificuldade em aceitar um curso à distância. A área de saúde, a área de direito, a gente não tem visto muitos alunos inscritos aí, de fato, nesses cursos. Mas eu acredito que, à medida que as portas vão se abrindo, as oportunidades também vão surgindo. Bom, eu acho que não dá para fugir, né, Marcos? Porque as tecnologias estão aí e tecnologia é meio, correto? Sim. E o meio é para quê? Ser mediação, para facilitar, né? Enfim, Marcos, qual que é a distinção entre um curso presencial, EAD e semipresencial? Porque essas três palavras surgiram aqui hoje. Talvez algum telespectador possa estar meio confuso. A gente vê no ensino à distância uma oportunidade de mediação, né? O aluno e o professor não estão juntos e aí a tecnologia entra dando esse suporte para mediação. Agora, a legislação realmente ela deixa muitas brechas, porque o ensino de graduação presencial, ele pode incluir 20% da sua carga horária em disciplinas à distância. E aí ele se torna um curso semipresencial. Não é obrigatório. E um curso à distância, ele pode ter encontros presenciais periódicos, seja semanalmente, seja quinzenalmente ou mensalmente. Então, não há uma clareza muito rígida, assim, um curso à distância tem que ser totalmente à distância, ou um curso presencial tem que ser totalmente presencial. Acaba que esse modelo, ele é o modelo que vai prevalecer para a universidade no futuro. Um ensino semipresencial em que você define quais as atividades devem ser presenciais e quais à distância. Terezinha, veja bem, você acha que o ensino à distância, o semipresencial, ajudam a democratizar a educação no país? Tranquilo. Nós estávamos conversando antes do programa que tem aquele aluno que, ele por causa de família, por questões profissionais,
E a necessidade, no meu caso, eu trabalho com a área da educação. E a exigência da LDB, a questão da graduação de todos aqueles profissionais, todos aqueles docentes que trabalham com a educação dos anos iniciais, né? O atual curso de pedagogia. Então, nós temos todas aquelas pessoas que têm essa dificuldade de estar buscando uma universidade para poder fazer o curso em determinado horário. Então, a partir do momento que surge para ele uma possibilidade, uma escola mais próximo de casa, com o menor custo, né? No caso, transporte, lanche, material didático, né? Ele vai poder ter acesso a isso no horário que atende, né, às suas necessidades com um ônibus menor. Então, isso daí, o tempo que ele perderia, né, para poder estar indo para a universidade, ele vai estar dedicando ao estudo. Então, eu tenho experiência aí que, na minha história, né, de EAD, eu já tive assim, o prazer de assistir colação de grau de muitos alunos, tá? De entregar, eu estava falando com o senhor, que eu estou com certificados para serem entregues, eu já entreguei mais de 120 certificados. E, assim, todo mundo está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Então, é uma alegria tá podendo ver que é o sonho mesmo das pessoas. Então, é uma democratização, né? O caso da minha aluna, que tem quase 70 anos, que o sonho dela era fazer um curso superior, e ela pôde alcançar esse sonho, atingiu essa meta, é muito prazeroso para a gente. Que maravilha. Bom, nosso programa está aí para o final. O debate foi muito rico aqui hoje, acho que muito esclarecedor. Então, eu queria pedir a cada um agora que desse a sua palavra final, sua mensagem, seu incentivo. Quem sabe, se eu começo pela Terezinha, que já estava falando. O meu recado é esse. O saber não ocupa espaço, né? A gente sempre tem que estar aprendendo mais. Eu trabalho com educação, é por amor mesmo, é por prazer, é por acreditar, porque eu acho que a educação abre caminho para tudo. E meu recado é esse, tá? Que nos procurem, que nós estaremos lá para poder estar oportunizando para todo mundo. Ok, rapidinho, Nayara. Rapidinho. Eu acho que o preconceito é algo que muitas vezes nos limita. Então, ter uma mente aberta, participar de um curso à distância pode ser tão esclarecedor e tão positivo. E ajuda a quebrar a barreira, ok, Marcos? Exatamente. The Flash super rápido. Eu acho só que um comentário interessante é pensar, o aluno egresso do ensino à distância, além de ser um profissional formado, você tem certeza que ele é bom com computador, ele é disciplinado e ele é inovador. Ok, caros convidados, muitíssimo obrigado. Voltem outras vezes para nos enriquecer. Antes de encerrar o nosso programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Faça parte. Ainda hoje, ligue para a nossa produção e ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a realizar o sonho da igreja que está em BH, a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Está em minhas mãos, está em suas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência. Pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. O Horizonte Debate está no Twitter e no Facebook. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.